Eu nunca fui uma pessoa supersticiosa. Sempre achei que histórias de fantasmas, maldições e objetos amaldiçoados eram apenas invenções para assustar crianças ou entreter adultos entediados. Mas tudo mudou naquele apartamento. Tudo mudou por causa daquele espelho. Quando me mudei para o apartamento na Rua das Acácias, pensei que finalmente tinha encontrado um lugar que combinava comigo. Era um prédio antigo, daqueles com fachada de pedra e janelas altas, que parecia ter saído de um filme dos anos 50. O aluguel era barato demais para um lugar tão charmoso, mas eu não questionei. Precisei me mudar às pressas depois do término com minha ex, e aquele lugar parecia perfeito. Pelo menos era o que eu pensava. O apartamento era espaçoso, com pisos de madeira que rangiam a cada passo e paredes cobertas por um papel de parede, desbotado, com padrões florais que pareciam se mover sob a luz fraca do entardecer. Mas o que mais chamou minha atenção foi o espelho. Ele estava pendurado na parede da sala, emoldurado por uma madeira escura e intricadamente esculpida. Era grande, quase do chão ao teto, e parecia ter uma presença própria. Algo naquela moldura me fez sentir observado, mesmo quando estava sozinho. A primeira noite no apartamento foi tranquila. Desfiz as caixas, arrumei os móveis e me sentei no sofá para admirar o lugar. Foi então que notei algo estranho no espelho. Quando me movia, meu reflexo parecia demorar uma fração de segundo para me acompanhar. Era quase imperceptível, mas estava lá. Eu me levantei e me aproximei do espelho, encarando meu próprio rosto. Meus olhos pareciam mais fundos, mais escuros do que eu lembrava. Então, por um breve instante, vi algo se mover atrás de mim. Meu coração acelerou. E eu me virei rapidamente, mas não havia ninguém lá. O apartamento estava silencioso, exceto pelo tic-tac do relógio na parede. Respirei fundo, tentando me convencer de que era apenas minha imaginação. Afinal, eu estava cansado da mudança e do estresse dos últimos dias. Decidi ignorar o incidente e fui para a cama. O sono não veio fácil. Fiquei deitado na cama, ouvindo os sons do prédio. O vento batia nas janelas, criando um assobio baixo e constante. De vez em quando, eu ouvia passos no corredor, mas atribuí isso aos outros moradores. Até que, no meio da noite, acordei com um barulho vindo da sala. Era um som baixo, como se alguém estivesse arrastando os dedos sobre a superfície do espelho. Meu corpo congelou. Tentei me convencer de que era apenas o prédio antigo, mas o som era nítido demais para ser ignorado. Lentamente, saí da cama e peguei uma lanterna que estava na mesa de cabeceira. Meu coração batia tão forte que eu temia que alguém pudesse ouvir. Quando entrei na sala, o som parou. A luz da lanterna iluminou o espelho e eu vi meu reflexo pálido e assustado. Mas algo estava errado. Meu reflexo não estava segurando a lanterna. Ele estava com as mãos vazias, encarando-me com uma expressão que eu nunca faria. Um sorriso largo e distorcido se espalhou pelo rosto do reflexo, e eu joguei a lanterna no chão, recuando em direção à parede. Quando olhei novamente, o reflexo era o de sempre. Eu estava segurando a lanterna com uma expressão de puro terror. Mas eu sabia o que tinha visto. Algo estava errado com aquele espelho. Algo estava errado comigo. Na manhã seguinte, eu acordei exausto. A noite tinha sido longa e inquieta, e cada som me fazia saltar da cama. Tentei me convencer de que tudo não passava de um pesadelo, mas o medo ainda estava lá, pairando no fundo da minha mente como uma nuvem escura. Decidi que precisava descobrir mais sobre aquele espelho. Algo nele não era normal, e eu não conseguiria descansar até entender o que estava acontecendo. Comecei minha investigação com os vizinhos. O prédio era antigo, e a maioria dos moradores eram idosos que viviam lá há décadas. Eles pareciam conhecer cada pedra do lugar, cada história, cada segredo.
Foi assim que conheci a Dona Marta, uma senhora de cabelos grisalhos e olhos penetrantes que morava no apartamento ao lado. "Ah, o espelho da sala", ela disse quando mencionei o objeto. Ele pertenceu à antiga moradora do seu apartamento, a senhora Elvira. Ela era uma mulher peculiar. "Peculiar como?" perguntei, tentando não parecer muito ansioso. Dona Marta olhou para os lados, como se temesse ser ouvida, e então sussurrou. Ela era obcecada por espelhos. Dizia que eles eram portais para outros mundos. Passava horas conversando com o próprio reflexo. Alguns dizem que ela praticava rituais estranhos, coisas que não deveriam ser feitas. Eu senti um frio percorrer minha espinha. O que aconteceu com ela? Dona Marta hesitou como se não quisesse continuar, mas então respondeu. Ela desapareceu. Uma noite simplesmente sumiu. Ninguém sabe para onde foi, mas o espelho, ele ficou. E ninguém nunca quis ficar com ele. Até você. Eu agradeci a Dona Marta e voltei para o apartamento, minha mente girando com as informações. A senhora Elvira tinha desaparecido e o espelho era o único vestígio dela. Será que ela tinha conseguido o que queria? Será que ela tinha entrado no espelho? À noite, decidi fazer um teste. Coloquei uma câmera na sala, apontada para o espelho, e fui para a cama. Mas o sono não veio. Fiquei deitado, ouvindo cada som, cada rangido do prédio. Até que, por volta das 3 da manhã, ouvi o barulho novamente. Desta vez, era mais nítido. Era como se alguém estivesse arranhando o vidro do espelho, tentando sair. Meu coração acelerou e eu me levantei, pegando a lanterna. Quando entrei, na sala, o som parou. A câmera ainda estava lá, apontada para o espelho. Aproximei-me devagar, minha respiração ofegante. E então, vi algo que me fez congelar. No reflexo do espelho, eu estava lá, parado, segurando a lanterna. Mas no mundo real, eu estava a metros de distância. Meu reflexo virou a cabeça lentamente, olhando diretamente para mim, e então sorriu. Um sorriso largo, cheio de dentes afiados, que não era meu. Eu gritei e recuei, tropeçando nos móveis. Quando olhei novamente, o reflexo era normal. Mas eu sabia o que tinha visto. Algo estava no espelho, algo estava me observando. No dia seguinte, revi as gravações da câmera. A princípio não havia nada de anormal. Mas então, no meio da noite, a imagem começou a distorcer. O espelho parecia vibrar, como se estivesse prestes a quebrar. E então, por um breve instante, vi uma figura saindo do espelho. Era uma mulher, com cabelos longos e negros, vestindo um vestido antigo. Ela olhou diretamente para a câmera e então desapareceu. Eu não sabia o que fazer. A realidade estava se despedaçando ao meu redor e eu não tinha para onde correr. O espelho era uma porta e algo estava do outro lado. Algo que queria sair. Depois de ver a gravação da câmera, eu não conseguia mais ignorar o que estava acontecendo. O espelho não era apenas um objeto antigo e estranho. Era uma porta para algo que eu não conseguia compreender. E aquela mulher, a senhora Elvira, ou o que quer que ela tivesse se tornado, estava tentando sair. Eu precisava fazer algo, mas não sabia o quê. Quebrar o espelho? Cobri-lo? Fugir do apartamento? Nenhuma dessas opções parecia certa. Decidi pesquisar mais sobre a senhora Elvira. Passei horas no computador, vasculhando arquivos antigos, fóruns de ocultismo e até registros policiais. Descobri que ela era uma figura conhecida em círculos obscuros, uma praticante de rituais que envolviam espelhos e reflexos. Ela acreditava que os espelhos eram portais para outras dimensões, lugares onde a realidade era distorcida e onde entidades poderosas habitavam. Segundo os relatos, ela teria realizado um ritual para fundir-se com o próprio reflexo, buscando imortalidade ou poder. Mas algo deu errado. Quanto mais eu lia, mais meu medo crescia. A senhora Elvira não estava tentando sair do espelho. Ela
Já tinha saído, e o que eu tinha visto naquela noite era apenas o começo. Naquela noite, preparei-me para o pior. Coloquei velas ao redor do espelho, formando um círculo de proteção que encontrei em um dos fóruns. Não sabia se funcionaria, mas era melhor do que nada. Também peguei um martelo, caso precisasse quebrar o espelho de uma vez por todas. Mas no fundo, eu sabia que não seria tão simples. Quando a noite caiu, a atmosfera no apartamento mudou. O ar parecia mais pesado, mais denso, como se estivesse carregado de eletricidade. As velas tremeluziam, projetando sombras dançantes nas paredes. Eu me sentei no chão, de frente para o espelho, esperando. Minha respiração era rápida e superficial, e meu coração batia como um tambor. Foi então que o espelho começou a mudar. A superfície, antes límpida e reflexiva, começou a ondular, como se fosse feita de água. Minha imagem distorceu-se, tornando-se irreconhecível. E então, lentamente, uma figura emergiu. Era a mulher da gravação, a senhora Elvira. Seus cabelos longos e negros caíam sobre o rosto pálido e seus olhos brilhavam com uma luz própria. Ela estava vestindo um vestido antigo, manchado e rasgado, e suas mãos finas e ossudas se estendiam em minha direção. Eu gritei e recuei, mas ela continuou a se mover, saindo do espelho como se estivesse atravessando uma cortina de água. Seus pés tocaram o chão, e eu senti o frio intenso que emanava dela. Ela sorriu, revelando dentes afiados e irregulares, e então falou: "Você não deveria ter vindo." Ela sussurrou, sua voz ecoando como se viesse de muito longe. "Este lugar não é para você." Tentei me levantar, mas minhas pernas não respondiam. Ela se aproximou, cada passo fazendo o chão ranger. As velas se apagaram uma por uma, mergulhando a sala na escuridão. A única luz vinha do espelho, que agora brilhava com uma luz fosca e sinistra. "O que você quer?" Eu gritei, minha voz tremendo. Ela parou a poucos metros de mim e inclinou a cabeça, como se estivesse estudando uma presa. "Eu quero o que é meu," ela respondeu. "Eu quero o seu reflexo." Antes que eu pudesse reagir, ela avançou. Suas mãos geladas envolveram meu rosto e eu senti uma dor intensa, como se minha alma estivesse sendo arrancada do corpo. Tentei lutar, mas ela era forte demais. Meus olhos se fecharam e eu caí no chão, inconsciente. Quando acordei, estava sozinho na sala. As velas estavam apagadas e o espelho estava intacto, mas algo estava diferente. Quando me levantei e olhei para o espelho, vi meu reflexo, mas ele não correspondia aos meus movimentos. Ele estava parado, encarando-me com um sorriso maligno. Eu tinha perdido. A entidade tinha assumido meu lugar. E agora eu estava preso do outro lado do espelho. Quando abri os olhos, o mundo ao meu redor estava diferente. A sala parecia a mesma, mas as cores estavam desbotadas, como se tudo tivesse sido coberto por uma névoa cinzenta. O ar era pesado e frio, e cada som ecoava como se estivesse vindo de muito longe. Levantei-me devagar, sentindo meu corpo estranhamente leve, quase flutuando. Foi então que percebi, eu não estava mais no meu mundo. Eu estava dentro do espelho. A primeira coisa que fiz foi correr até o espelho, esperando ver o outro lado. Mas o que vi me deixou paralisado. Do outro lado do vidro estava ela. A entidade, a senhora Elvira, ou o que quer que ela fosse, estava lá no meu apartamento vivendo a minha vida. Ela se movia com uma graça sinistra, como se estivesse se acostumando ao meu corpo. E então ela olhou para mim. Seus olhos brilharam com uma luz maligna e ela sorriu, mostrando aqueles dentes afiados. "Você gosta do seu novo lar?" Ela sussurrou, sua voz ecoando na minha mente como um trovão distante. "Agora você é o reflexo." Tentei gritar, mas minha voz não saiu.
Tentei bater no vidro, mas minhas mãos passaram direto, como se ele não existisse. Eu estava preso, impotente, forçado a assistir enquanto a entidade vivia minha vida. Ela saiu da sala e eu a segui, flutuando, como um fantasma. Cada passo dela era um golpe no meu coração. Ela estava no controle agora. Nos dias que se seguiram, eu tentei de tudo para chamar a atenção de alguém. Gritei até minha garganta doer, mas ninguém me ouvia. Tentei tocar nas coisas, mas minhas mãos passavam por elas como se fossem feitas de fumaça. Eu era um espectro, um reflexo, uma sombra do que eu costumava ser. E então veio a pior parte. Eu comecei a sentir o que ela sentia. Quando ela comia, eu sentia o gosto da comida. Quando ela dormia, eu sentia o conforto da ngama, mas também sentia sua fome, sua sede por algo que eu não conseguia entender. Ela estava se alimentando de mim, da minha essência, da minha vida, e eu não podia fazer nada para impedi-la. Uma noite, ela se sentou na frente do espelho, olhando diretamente para mim. Seus olhos brilhavam com uma luz sinistra, e ela sorriu. Você sempre foi o reflexo, ela sussurrou. Eu só tomei o que era meu. Foi então que eu entendi. A senhora Elvira nunca tinha sido a verdadeira moradora do apartamento. Ela era como eu, uma vítima do espelho. Alguém que tinha sido enganado, preso no reflexo, enquanto a entidade assumia seu lugar. E agora, eu era o próximo elo na cadeia. Eu olhei para o espelho, para o meu reflexo distorcido, e percebi que ele não era mais meu, era dela. Eu era apenas uma sombra, um eco do que eu costumava ser. E então senti uma força puxando-me para dentro do espelho, mais fundo, para um lugar escuro e frio, onde o tempo não existia. Quando acordei, estava em um lugar que não conseguia descrever. Era como um labirinto de espelhos, cada um refletindo uma versão diferente de mim. Alguns eram jovens, outros velhos, alguns felizes, outros desesperados. E então eu entendi. Eram todos os reflexos, todas as vítimas do espelho, presas para sempre naquele lugar. Eu não sei quanto tempo passei lá. O tempo não tem significado em um lugar como aquele. Mas uma coisa eu sei: o ciclo não acabou. Enquanto eu estava lá, flutuando na escuridão, vi algo que me encheu de terror. A entidade, agora vivendo como eu, comprou outro espelho antigo e o colocou em sua nova casa. E então ela sorriu, olhando diretamente para mim. Você não está sozinho, ela sussurrou. Há sempre mais reflexos. Se você gostou dessa história perturbadora, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos relatos aterrorizantes. E lembre-se, na próxima vez que você se olhar no espelho, verifique se o reflexo é realmente seu.